Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 13, verso 32, que diz: Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Bom, queridos, aqui está dizendo que Jesus glorificará o Pai glorificará Jesus. Esse é o funcionamento perfeito. E é assim que a Trindade ela é perfeita. O Pai honra o Filho honra o Pai ama o Filho ama o Pai. É um servindo ao outro, um pensando sempre no outro. Quem dera a humanidade agisse assim, quem dera os relacionamentos fossem assim, sempre um buscando a felicidade do outro. Se assim fosse, como é na Trindade, seria perfeito. E aí você pergunta, bom, mas Trindade são três, então onde está o Espírito Santo? É simples. O Pai ama o Filho ama o Pai ama o Filho ama o Pai, e esse círculo, esse amor é tão grande, é tão imenso que há entre eles, que esse amor não é um mero sentimento, uma mera decisão, não. É uma pessoa que é o Espírito Santo. Agora, aqui está dizendo, né? Deus glorificará o Filho. Bom, não é que com isso está dizendo que o Filho não tivesse uma glória, né? Como João 17 diz. É Jesus dizendo, agora, pois, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus sempre teve a glória, né? Porque ele é Deus, claro. Mas aqui ele vai receber uma glória diferente pela obra que ele estava por fazer, que era a obra da cruz. Bom, então, onde estaria essa glória? Que glória é essa? Bom, primeiro, essa glória seria demonstrada na ressurreição e ascensão de Jesus. Ou seja, aquela aparente derrota de Jesus, pelo contrário, seria mostrada como uma imensa vitória. Então ele seria glorificado por essa vitória sobre a maldade, sobre a impiedade, sobre a traição, sobre os desejos e as volições malignas do ser humano. A ressurreição mostraria que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ou seja, o que está sendo dito de Jesus. Pela ressurreição, o nome de Jesus ficou acima de todo e qualquer nome. De todo e qualquer fundador de religião, filósofo, autoridade, poder, imperador, qualquer ser humano que existiu ou que vier a existir será sempre muito inferior a Jesus. Porque ele é o único que ressuscitou, ele é o único que tem vida eterna e a tem para conceder a todo e qualquer ser humano que creia nele. A segunda glória que é manifestada em Jesus é, claro, a salvação de uma imensa quantidade de pessoas, né? Uma imensa quantidade de seguidores dele. Isaías 53 nos diz a profecia, dizendo: quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porque derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, mostra que Jesus está salvando milhões, uma quantidade imensa de pessoas que serão seus seguidores e formarão o quê? O reino eterno. Né? O que os evangelhos tanto anunciam, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. Reino esse que foi já previsto pelo profeta Daniel. Há profecia no livro de Daniel
que diz que fala sobre o Império Babilônio, o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano, impérios que ainda viriam, né? Porque o Daniel estava no Império Babilônio, ele conta de outros impérios que virão, mas que todos esses vão passar. Apesar da sua glória, do seu esplendor, do seu poder, esses impérios vão passar. Mas então virá o reino do Filho do Homem, e esse reino será indestrutível, invencível e será eterno, jamais passará. E nós sabemos disso, estamos 2000 anos depois, e até hoje o reino de Deus se manifesta poderoso em cada coração daqueles que temem a Cristo. Agora, talvez o papel principal dessa glória, onde Jesus é glorificado, é que Jesus passa a ser a voz perfeita de Deus ao ser humano. Ele é a voz de Deus a ser ouvida. Deuteronômio capítulo 18, o próprio Moisés diz: Deus lhes enviará um profeta semelhante a mim, ele lhes anunciará a revelação completa. A revelação que agora vocês não têm condições de ouvir será anunciada por meio desse que virá no futuro. E no Monte da Transfiguração, onde Jesus está com Moisés e com Elias, vem uma voz do céu que diz: Este é meu filho amado, a ele ouvi. É a ele. Tem ali Moisés e tem Elias. E Deus fala: a ele ouvi. Hebreus capítulo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, é através dele, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Sendo ele, veja só, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados. Então veja, Deus falou antigamente, de muitas maneiras, pelos profetas. Agora ele nos fala pelo Filho. E não é algo comparável à revelação anterior, porque ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de Deus. Se você quer conhecer Deus por sombras, por figuras, de uma maneira meio embaçada, meio longínqua, meio assim, sem enxergar direito, meio não sei se eu estou vendo bem, isso é a revelação anterior. Agora, em Jesus você vê o resplendor, vê a luz completa revelada em uma expressão exata, uma expressão perfeita, 100% conforme Deus é. Como João capítulo 1 diz, ninguém jamais viu a Deus, ninguém. Mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. É Jesus que faz Deus se tornar conhecido. E essa é toda a fé do Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3, ninguém pode colocar outro alicerce. O único alicerce que há é Jesus Cristo. Explicando sobre as práticas de alimentação dos judeus, as festas, as celebrações, os dias de sábado, ele diz em Colossenses capítulo 2, essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade de todo o ensino, de toda manifestação de Deus, de tudo que Deus quer que a gente aprenda, a realidade se encontra em Cristo. A tal ponto que o apóstolo Paulo chega a dizer, eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então todo o cerne, todo o centro, todo o fundamento, toda a mensagem, toda a fé dos cristãos era Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Pois Deus lhe diz, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Onde que nós encontramos o conhecimento da glória de Deus? Ele diz, na face de Cristo. Essa é a glorificação, em que a palavra de Deus é manifesta em Cristo. Ele é o Verbo encarnado, ele é a palavra que se manifestou em carne e osso para viver entre nós e nós vermos como é o padrão, como é a vida segundo Deus. Você quer ter a vida segundo Deus? Você quer viver os projetos de Deus para a sua vida? Você quer que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida? Viva conforme Cristo.
Ele é o padrão. Ele é a palavra encarnada. Ele é o fundamento. Ele é a pedra angular da nossa consciência. Viva conforme Cristo. Meus amados, glorifique a Cristo na sua vida. Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.